28 de maio, quase São João, e este é o Política em Série, o seu resumo político da semana, com ciência política sempre que possível. Nosso convidado de hoje já apareceu aqui no programa. Ele é doutor em ciência política, professor da Universidade Federal de Sergipe, torcedor do Náutico e fã do Pink Floyd. Rodrigo Lins, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Política em Série. Agora deixa eu te fazer uma perguntinha rápida. A Capitã Cloroquina já viu as obras fálicas de Francisco Brenan? Se ela vier dar um passeio aqui pelo Antigo, pelo Marco Zero, ela vai ficar um pouco assustada. É melhor evitar. Wilber, após defender voto impresso, Ciro Gomes vai fazer o que agora? Passear de moto em Paris? Provavelmente, mas fez certo. Fez certo, né? Fez. Como é que vocês querem uma grande coalizão sem abrir mão de pontos importantes na pauta? Tá bom, vamos falar sobre isso então. Bom, a Semana Política Brasileira continua com CPI do Senado, reforço no projeto do voto impresso e Bolsonaro a todo vapor inaugurando Ponte de Madeira. No Chile, o novo modelo com a nova Constituição. No Peru, não tem trade-off. Qualquer escolha é ruim. Em Belarus, Lukashenko e seu Estado totalitário sequestrador. No Equador, Guilherme Lasso toma posse e diz que não haverá perseguição política. Vamos falar sobre isso hoje no Política em Série. A gente sabe que falar de política internacional por aqui não dá muito certo, mas a gente insiste. Vamos começar aqui com comparação. Vamos comparar aqui Peru, Equador, Chile e Brasil. Rodrigo, queria te fazer primeiro essa pergunta, você que é o especialista. O que aproxima e distancia esses países do ponto de vista da democracia? A gente tem aí, levando em consideração os dados mais recentes, né? Eu sempre que eu usar dado, eu vou estar me referindo, para falar de democracia, ao VDEM, né? Que é o banco de dados mais utilizado, eu acredito, hoje em dia. E aí, se a gente for levar em consideração os dados do VDEM, a gente tem dois grupos aí. A gente tem um grupo de democracias que tem um score alto, né? Ou seja, boas democracias, que é o Chile e o Peru. E aí a gente tem dois países médios, não são ruins ainda, mas estão se distanciando desses países mais democráticos, que é o Brasil e o Equador. Tá? A diferença é que o Equador ele vem subindo enquanto o Brasil vai caindo. Então a gente está se encontrando enquanto um sobe e o outro desce. Mas ainda assim, os dois abaixo de Peru e Chile. Quer dizer que o Peru vai bem. O Peru vai bem. Desde que o Fujimori terminou o governo dele lá, né? Terminou assim. Foi terminado. O Peru tem uma subida muito grande, uma ascensão muito grande e está se mantendo estável no decorrer do tempo. Então está ali na casa de 0,8% de alguma coisa. Enquanto o Brasil, por exemplo, está em 0,600 de alguma coisa. Então o Peru vai bem. Vamos lembrar aqui que o Peru passou por momentos de crise, né? Em algum momento você tem quase todos os ex-presidentes, né, vivos presos, renúncia do Kuczynski, do PPK, e atualmente o presidente é o presidente do Congresso Nacional, ou seja, está terminando uma gestão, e a gente tem aí no Peru uma eleição muito duvidosa. Mas antes de falar da eleição do Peru, eu queria falar com vocês sobre Equador, que nunca foi uma maravilha do ponto de vista econômico, social e democrático, mas historicamente isso está mais relacionado, e aí o que é que vocês acham, se essas condições do Equador está mais relacionada a posicionamento político ideológico ou falta de opções econômicas? Lembrando que essa resposta ela não tem resposta certa, né? Essa pergunta não tem resposta certa. Mas aí o que é que vocês acham? O Equador ele vem aí de dois mandatos do Correa e um do Lenín Moreno, embora haja aí uma
breve ruptura entre um e outro. É bom a gente lembrar que o Lenin Moreno ele é eleito com apoio do Correa. Uma vez que ele chega, assume o cargo, ele rompe, né? Então, são políticas econômicas que não foram muito bem pensadas, por assim dizer, no longo prazo, pelo menos. É um mal da América do Sul, né? Se a gente tirar o Chile, muito dificilmente a gente encontra um país que foi cauteloso na sua política fiscal. Então, o Equador é mais um dentre os países da América do Sul a enfrentar esse problema. E agora resolveu fazer o país em si, os eleitores resolveram mudar, né? Um pouco a figura, alguém que de fato se põe à direita, né? É diferente do Moreno Lenin, que muda ali depois de eleito. O Lasso ele é eleito como candidato à direita, é um bancário, né? Um bancário não, um banqueiro. E a expectativa é que o mercado abra um pouco mais, que abra mais a economia para o mercado e que tente controlar um pouco a política fiscal. Se isso vai dar certo ou não, a gente não sabe. Né? A gente não sabe, inclusive, como de fato está a economia dos países em geral da América do Sul por causa da pandemia. Mas veja, a gente tem aí Rafael Correa classificado como esquerda, mas eu prefiro mais chamá-lo de populista. Lenin Moreno, menos populista, e também não tão à esquerda, porque eu acho que a esquerda do Rafael Correa era muito mais um populismo, né? Uma esquerda festiva, e essa onda da América Latina de aí naquele momento Cristina Kirchner, Evo Morales, Hugo Chávez, Lula no Brasil. Então e aí Rafael Correa está mais ou menos nessa onda, e depois ele sai, obviamente, e a gente já conversou aqui sobre isso em episódios anteriores, né? Ele hoje mora, ou pelo menos está refugiado na Bélgica, né? O que não é uma vida muito difícil, você se refugiar na Bélgica. Né? Mas o Lenin Moreno não é exatamente um Rafael Correa, né, Rodrigo? Isso, inclusive, a gente tem que lembrar que o Lenin Moreno ele abre mão de concorrer a uma reeleição, né? Coisa que um líder como Correa nunca faria, né? Ou como esses outros que você citou, quando você estava falando um pouco sobre a América do Sul populista. Então, ele já se distancia só por causa disso, essa tentativa. Aliás, por não ter uma tentativa de se perpetuar no poder. Ele não tinha um projeto de se ficar lá durante muito tempo. Enquanto Correa, não. Correa, inclusive, ele era o candidato a vice-presidente e aí foi impedido pela justiça. E aí é um presente da Odebrecht e companheiras ao Correa, que impediu ele de poder concorrer a vice-presidente. Então, se não fosse isso, se ele não fosse pego lá com a mão na boca, como é? A mão na botija, eu acho, né? Ele estava aí também concorrendo à vice-presidência. Aí ia ter perdido, provavelmente, mas estava na busca pela manutenção do poder. E nesse caso aí, Rodrigo, muito provavelmente ele seria presidente se ele tivesse sido vice. Eu acho muito difícil, por exemplo, aqui como aconteceu agora na Argentina, que a vice não vai ser presidente depois. Independente, enfim. Quem sabe o presidente cai de um avião, um apartamento explode, esse tipo de coisa. Eu não confiaria, mas eu confio. A mesma coisa seria lá no Equador, isso foi um ponto para as instituições democráticas, se a gente falando assim, porque ele foi impedido de se candidatar à época. E o Lenin Moreno, ele desistiu com 18% de intenção. A aprovação dele estava em 18%, e ele desistiu de se candidatar, claro. Né? Tem gente que não acredita em pesquisa de opinião. Ele levou a sério as pesquisas de opinião e desistiu. Agora, o lance lá dessas eleições que eu estava achando, você até tocou no assunto, perde um socialista, entra um capitalista latino-americano aí, um banqueiro, que virou o turno, né? Porque ele estava perdendo por muito no primeiro turno, cerca de 15%, algo assim, e virou no segundo turno. E aí eu fiquei me perguntando, eles estavam fazendo protesto recentemente por causa de tarifas, impostos e etc. Os eleitores, os cidadãos, né? Não tenho certeza se são os eleitores em si. Mas eles escolheram uma opção que claramente aponta
para manutenção de arroz fiscal, enfim, tudo isso que esse combo que chamam de neoliberalismo na América Latina. Aí eu fico me perguntando, foi simplesmente uma oposição direta a esse Lenin, que já tinha sido indicação do Correia? Há protestos em relação às políticas econômicas, ao mesmo tempo que você elege alguém que tem essa mesma linha. Como entender mais esse eleitor aí? Ou será que eles não fazem esse link? Se despir dessa ideia, desse conceito de eleitor racional, né? A gente não pode achar que ele sempre vai sentar em casa, fazer a matemática dele e escolher o seu candidato. Então, na base do chutômetro aqui, eu diria que eles votaram contra o que vinha sendo feito até então, embora a gente saiba que existe uma ruptura de política entre o Lenin entre o Correa, mas ainda assim eles vieram no mesmo pacote, por assim dizer, né? Existiu o apoio do Correa ao governo do Lenin no começo do mandato dele. Então foi isso, a gente quer acabar com tudo isso que está aí, por assim dizer, e vamos dar chance para o outro lado agora. Vamos ver se a gente consegue uma coisa boa. E essa foi uma decisão, tá? Outra decisão foi reagir imediatamente a algo que eles estavam considerando ruim, que é tarifa, passagem, esse tipo de coisa. Se eles fizeram a conta ou não, a gente não tem como saber, mas eu chutaria que não, tá? Eu acho que eles reagiram a duas coisas, dois eventos de forma distinta. Eu queria fazer aqui uma distinção, Rodrigo, queria que você me ajudasse. Primeiro que o Guilherme Lasso não é alinhado com a esquerda, né? Ele está mais aí para... Ele se diz moderado, não e rejeita, ou pelo menos ele falou, deu entrevista essa semana, dizendo que não haverá perseguição, promete negociações, se posiciona como um democrata, mas é um democrata mais à direita. Há quem tenha medo, por exemplo, do Lasso, porque o Brasil elegeu em 2018 alguém que tentava vender uma agenda mais liberal e mais à direita, e a gente está caminhando para um pântano, né? Uma coisa pantanosa e indecisa no que diz respeito à democracia. Mas eu não vejo isso, pelo menos, no Guilherme Lasso. Não sei se é isso que você percebe. Ranulfo, eu estou indo mais ou menos nessa mesma visão que você está tendo. Então, a gente tem dois presidentes tentando traçar um paralelo, né, entre uma coisa e outra. A gente tem dois presidentes minoritários, né, porque no fim das contas o Lasso ganhou, mas o partido dele só conseguiu 12 assentos no Legislativo. A oposição, a esquerda e centro-esquerda ainda... Se você juntar toda a coligação, né, a esquerda e a centro-esquerda ainda tem maioria no Legislativo. Tá? Que foi mais ou menos o que Bolsonaro encontrou com os eleitos também. Muito embora a base do Bolsonaro fosse muito maior naquele momento do que a do Lasso agora. Mas aí a gente tem um presidente no Brasil que parte para cima e diz que não vai negociar e que é isso mesmo, que inclusive sai do partido e governa sem partido nenhum para sustentar nada. Enquanto o Lasso não, ele assume justamente esse argumento de que vamos negociar, não vai existir perseguição política, até porque se ele for fazer perseguição política, provavelmente ele tem que fechar o legislativo, porque ele tem minoria no legislativo. Então, ou ele governa com o legislativo, e aí não vai ter que fazer concessão do seu lado, para que a política funcione e a economia funcione, ou ele vai por tudo ou nada, que aparentemente é o que o nosso presidente aqui no Brasil optou por fazer. Então, são dois que se venderam como políticos mais liberais, do ponto de vista econômico, mais à direita, mas um perfil aparentemente mais democrático e outro um perfil claramente autocrático. Um vai entregar o que prometeu e o outro está longe disso, né? Então, não sei se a gente pode acreditar nisso, mas em relação ao Bolsonaro está muito longe de entregar aquilo que ele prometeu. Vamos mudar de país agora? Vamos para o Peru? O que é que a gente pode esperar de lá? Veja só, tem eleições agora, segundo turno, dia 6 de junho, já próximo. A pandemia está em estado de emergência e os dois candidatos, a disputa promete grandes emoções porque eles estão tecnicamente empatados. Mas veja, está empatado aí um professor radical,
Pedro Castillo, que seria um PSTU da vida, e Keiko Fujimori, que flerta com a extrema-direita, é filha do ex-presidente que foi preso, que foi acusado de desrespeito aos direitos humanos porque esterilizou mulheres sem as mulheres tomarem conhecimento no Peru. Enfim, né? Filha de Alberto Fujimori. Tem trade-off aí, o Rodrigo? Keiko Fujimori já prometeu, inclusive, que vai perdoar o pai caso eleita. Então, o pai dela vai passar o resto dos seus dias confortável na sua casa. Essa é a promessa de campanha dela, que ela já falou abertamente. Falou mais ou menos escondido no primeiro turno, mas no segundo turno ela já abriu isso e já falou abertamente que, se eleita, vai perdoar o pai. E é algo curioso, porque ela seguiu mais ou menos a mesma estratégia da eleição anterior. Então, na última eleição lá no Peru, ela chegou no segundo turno também, iniciou o processo do segundo turno, a campanha do segundo turno na frente, mas começou a dissolver justamente quando começaram a ligar a imagem dela à imagem do pai e forçar ela a fazer declarações a respeito disso. E ela derreteu e terminou perdendo. E que aparentemente é o que está acontecendo agora também. Eles partiram para o segundo turno, se eu não me engano, lá atrás mais ou menos. E aí, pelo que eu estava vendo, existem duas pesquisas aí que não dialogam tanto uma com a outra. Tem a da Ipsos, se eu não me engano, que coloca um impacto técnico entre eles. Numericamente falando, ela está atrás, ela está em segundo lugar, mas tecnicamente empatado. E existe também o estudo, a pesquisa de Centro de Estudo do Peru, algo desse tipo, que aí coloca ela atrás por muito, assim, por 20 pontos percentuais. Então, tudo indica que ela vai perder, né? Que a família Fujimori não volta para o poder nessa eleição. O que não significa que é uma coisa maravilhosa também, porque o outro lado já falou abertamente que, em termos culturais, por assim dizer, é contra casamento do mesmo sexo e é contra a libertinagem, por assim dizer, para usar os termos utilizados por ele mesmo, e que tem uma tendência já mais à perseguição também. Então, não importa quem ganhe, não. Parece que o negócio lá não vai ser bom a partir do próximo presidente, que for o presidente que for eleito e que toma posse. Wilber, dá para pensar numa esquerda conservadora? É engraçado, né? Enfim, são os liberais de direita do Brasil também, né? Enfim, tem liberal. O liberal aqui é conservador, enfim. Não, mas vejo que a esquerda tradicional socialista lá de trás, ela é altamente conservadora em termos culturais, por assim dizer, né? Não à toa, Che Guevara atirou em alguns homossexuais no famoso paredão cubano. Então, paredão, Cabral. Sim. Paredão, Cabral. Veja, mas nós estamos no século XXI, né, bicho? Essa é uma discussão que quando você fala em direitos humanos, direitos individuais e tal, a esquerda, em alguns pontos, parece não ter superado essa coisa de insistir em querer tomar conta da vida pessoal das pessoas, que é um comportamento muito mais dos regimes fechados de direita, né? Mas, enfim. É estranho. E pior do que isso, o candidato abertamente, né, o programa dele abertamente fala em constituinte imediata, né? Constituinte imediata, embora nos últimos momentos, pelo que eu acompanhei nas matérias aí nos jornais, ele vem tentando moderar, sair da extrema esquerda para a extreminha esquerda, assim, tipo, mas continua na extrema esquerda. Constituinte, como é aquele termo, eles querem tomar as propriedades privadas, estatizar as empresas, meios de comunicação, acabar com os reality shows, ou seja, estatizar os meios de comunicação e o governo tomar conta das Peraí. Acabar com reality show, com Big Brother? Com o Big Brother. Não vai ter mais Big Brother lá. Vão estatizar os meios de comunicação para que a população, os cidadãos, recebam material de comunicação mais adequado, não é? Com os princípios lá do partido. Enfim, assim, é o Chaves no day after,
Agora, o ponto que é sério aí. A oposição a isso tem todos esses problemas que você já falou, né? Geracionais de pai e filho. Inclusive, eu vi uma matéria aqui que a Keiko, ela defendeu em um palanque morte aos comunistas. Isso deu um problema, porque o opositor é comunista barra socialista, socialista barra comunista e tal. E você está fazendo uma campanha e está pedindo morte entende? Ao seu adversário. Enfim, lá não é muito bom, mas me parece que eles estão caminhando sim para essa versão socialista e menos para os Fujimori lá. Eu tenho muito receio dessa insistência de governos que teimam em acabar com a liberdade de imprensa. Isso deu muito errado na Venezuela, né? Porque dos grandes argumentos do Chávez, lá na década de 2000, era que o grande opositor, o grande inimigo, era a grande mídia, né? Esse termo grande mídia, inclusive, o Brasil importa, né? Ou seja, os grandes donos de empresas de televisão da Venezuela eram os grandes inimigos do Estado. E aí ele praticamente desaparece as empresas privadas de televisão, de comunicação, e hoje você tem uma grande empresa estatal. O que acontece, por exemplo, em Cuba? Só há televisão estatal, né? Mas, enfim, é o Peru, não tem trade-off, não tem escolha, não tem melhor escolha entre as escolhas ruins. Eu só quero lamentar, né? Porque é uma democracia de boa qualidade. E aí vai entrar o debate depois, mais para frente, né? De que o quão boa essa democracia era se ela permitiu que se chegasse a uma situação dessa em que dois candidatos com dois pés dentro do lado antidemocrático ou não democrático disputassem a presidência. Então é sempre esse tipo de debate que termina jogando a gente, né? Mas é uma pena, é uma pena. Uma democracia de boa qualidade que, ao que tudo indica, vai começar a derreter nos próximos relatórios. Aí. Já que você está falando em qualidade de democracia, quem é o Chile na fila da democracia? Bom, por enquanto, o Chile ainda é o Chile, né? O Chile ainda é o nosso, como disse o Pinheira, pouco antes lá da confusão em 2019, o Chile é o oásis da América do Sul, né? É um grande país democrático, que apresenta, que oferece o bem-estar social bom para a sua população, de forma geral, pelo menos. E apesar da confusão de 2019 e do plebiscito que autorizou uma constituinte que vai começar agora, ela continua sendo nosso oásis, junto com o Uruguai, aí são os dois países que deveriam servir como farol para a democracia sul-americana. E eu espero que com essa nova constituinte isso se reforce, né? Se a gente consiga reforçar a qualidade da democracia do Chile e não veja algo no sentido contrário. Eu perguntei isso porque o Chile está exatamente indo para a elaboração de uma nova Constituição, né? Elegeu os parlamentares que vão discutir essa nova Constituição. Fez até uma coisa, Wilber, engraçada, né? Que elegeu mais mulheres, mas aí a regra, né, forçou uma correção. Não sei se você observou isso. Correção de gênero, né? No caso brasileiro, acredito até que no do chileno também, que tenha sido diferente agora para a Constituinte. Normalmente essa correção aí de gênero beneficia, entre aspas, as mulheres que tendem a ser minoria aí nas instituições representativas. Só que a gente chama aqui às vezes de cota feminina, não, mas é para gênero. Calhou lá no Chile que se elegeu de fato mais mulheres e elas tiveram que, por essa fórmula de correção, perder algumas vagas para equiparar com os homens, né? Então os homens ganharam algumas vagas. E o Chile está aí dando o exemplo há muitos anos, e muito bacana que essa Constituinte ela não foi pensada como estava sendo, por exemplo, no Brasil, quando Dilma sugeriu uma Constituinte, depois Constituinte exclusiva, e etc, etc. Tal, em um momento de uma crise e de polarização política tão alta, embora haja lá, claro,
mas não como foi no Brasil, e teria sido extremamente perigoso. Seria a mesma coisa de, por exemplo, hoje Bolsonaro falar em constituinte. Sim, seria um terror, né? Mas lá no Chile não. E me parece, e essa é o que eu fico mais interessado em acompanhar, é que ele já tem uma democracia estável há muito tempo. Então, eles são mais democráticos que a gente, por exemplo. Eles já têm uma economia que parece que eles lá aprenderam a contar, enquanto o resto da América Latina não aprendeu a contar ainda. Eles têm menos crises econômicas que a gente, têm renda média maior lá, e mesmo assim, há sim uma vertente, né, de toda essa movimentação no Chile quanto à renda, à desigualdade social. E me parece que os atores políticos envolvidos na Constituinte estão pensando mais em melhorar, de fato, a Constituição, pensando, sei lá, os jornalistas chamam de século XXI, né? Então, mais direitos humanos, reforçar os direitos, as instituições democráticas, a participação, e menos como uma forma de tolher adversários ou o poder político, né? Pelo contrário, me parece que, do ponto de vista do poder político, não tem grandes embates quanto ao método, por exemplo, enquanto a gente discute reforma eleitoral 24 horas por dia. Não me parece ser o ponto central na Constituinte. Reforma econômica, de grosso modo, não me parece também ser. Então, me parece só uma atualização constitucional que o Brasil deveria até parar para pensar. Embora não seja o momento agora, né? Por amor de Deus, Uber, fica aí, dá ideia não, bicho. Fica na tua aí. Não, agora não. Daqui uns 10 anos, quem sabe a gente não consiga aí. Porque a nossa Constituição é um absurdo de ruim. Então, levando em consideração o que o Uber falou aí sobre possibilidade de melhora da Constituição, eu lembro que tem o texto do Michael Albertus, acho que é assim que pronuncia, que ele fala, olha, sempre que uma Constituinte é chamada para que se desenhe uma Constituição que substitua uma Constituição autoritária, via de regra, essa nova Constituição ela tende a ser mais progressista, por assim dizer. Então, é a busca, de fato, por melhorar condições sociais. Então, trazer para a parte do debate público aqueles que se sentem atualmente excluídos, né, do debate político do Chile. Agora, ao mesmo tempo que é uma tentativa de trazer de volta esse pessoal, né, e, sei lá, talvez melhorar a representatividade, é uma constituinte que foi eleita com 41% só de participação, né? O turnout lá da Constituinte foi 41%. Ou seja, é uma nova Constituinte, uma nova Constituição, caso ela seja concluída de fato, né? Siga todos os trâmites e tal. É uma nova Constituição que vai valer para o Chile inteiro, mas que foi... os constituintes foram eleitos por 41% só dos seus eleitores. Né? E é um problema corriqueiro no Chile isso. O Chile, eu estava vendo uns dados, acho que foi do Altman, que ele mostra que entre 88 e 2021, o Chile foi o segundo país do mundo em que houve uma maior queda de turnout eleitoral. Só perde para Madagascar. É o único país que o turnout caiu ainda, caiu mais. Então, existe essa ideia de que é para melhorar a Constituição, mas também existe, ao mesmo tempo, a ideia que é anti-establishment, por assim dizer. Né? É uma constituinte formada por pessoas consideradas outsiders. Então, a gente tem aí um número muito grande de independentes que vão participar. Então, são muito personalísticos, por assim dizer, uma relação muito próxima de quem vai representar e de quem votou nesse representante. E por isso que eu acho que é uma grande incógnita. Eu tenho uma esperança também, que o Uber falou aí, de que seja constituinte para melhorar a Constituição e melhorar a condição de vida da população chilena. Mas é uma grande incógnita, porque tem muita gente que nunca fez política na vida fazendo política. Né? E aí, quando começar o momento de negociação, de ceder espaço em uma comissão para ganhar em outra, eu não sei como é que vai ser. São não políticos, um número muito grande de não políticos fazendo parte dessa nova Constituinte. Esse ponto aí, Rodrigo, dos independentes, né, que eu fui praticamente escorraçado aqui, no último ou foi no penúltimo episódio, porque eu sou totalmente a favor dos independentes. Eu acho que a democracia tem que evoluir, e esse método, esse método, essa forma de que a democracia vingou, né, dos partidos políticos, etc., foi essa forma, os partidos que deram forma à democracia que a gente tem hoje. É inegável o papel dos partidos políticos. E nem por isso eu quero acabar com eles, pelo contrário.
Eu só queria que os partidos não detivessem o monopólio, né? Eles precisam dar mais participação. Esse espaço dos independentes na Constituinte foi um passo muito importante lá. Não sei se você tem acompanhado esse tipo de dado, de informação. Como é que se combina bem esses independentes, uma nova Constituição, que, como você mesmo falou, tem menos participação, tem menos da metade da população lá, dos eleitores, votando, e que vai ser reavaliada novamente, né? Você viu como positivo ou não? Enfim. Wilber, você é um grande defensor dos independentes, né? E eu sou um grande defensor das raposas, eu sou um grande defensor de político profissional. Então, meu grande medo nessa Constituinte não é necessariamente que sejam independentes, mas o perfil desses independentes. São pessoas que nunca desempenharam cargo político. E aí tem uma anedota, por assim dizer, interessante, que eu vi também numa dessas várias lives que a gente está vendo durante a pandemia, que alguns dos constituintes eleitos, naqueles programas que acompanham resultados ao vivo e tal, tinha um número razoável de constituintes que sequer tinha foto no telão depois de eleito, porque a galera não sabia quem era direito, não botava fé que ia ser eleito, ou não tinha histórico político, e simplesmente não tinha. Então tinha uma sombra assim com o nome da pessoa embaixo. É esse o meu ponto com relação aos independentes. Embora eu seja defensor dos partidos também, viu? Não, estamos junto aí, mas acho que eles têm que liberar um pouquinho de espaço aí para os independentes. Olha só, para encerrar esse assunto, Chávez e Maduro na Venezuela, Kirchner na Argentina, Collor e Lula no Brasil, Morales na Bolívia, Rafael Correia no Equador, Fujimori no Peru, Pepe Mujica e seu voto de pobreza no Uruguai. Rodrigo, populismo tem sido o caminho eterno da América Latina? Dá a impressão, né, que a gente está fadado a lidar com populistas aqui na América Latina. Mas falando em índice, como o Uber falou, nós somos devotos aí de índice de mensuração. É bom falar que aquele debate que a gente já teve em regimes políticos de que mensurações dicotômicas não beneficiam em nada, porque a gente perde um pouco a diferenciação interna desses grupos, né? Então, grupo democrático não é um grupo homogêneo, do jeito que o autoritário não é. É bom a gente pensar nisso também do ponto de vista populista. Então, a gente tem o populismo na América Latina, quase que em linha reta, no sentido de frequência, mas existe uma variação importante. Então, a gente teve populistas que fizeram mais mal para os países e para as instituições, é o caso do Chaves, talvez seja o caso mais claro dessas últimas 2 décadas aí, do século XXI. Mas a gente teve alguns populistas brandos também, vamos dizer assim, que talvez seja o caso do próprio Lula aqui. Populista do bem. Eu não diria nem do bem, porque aí esse negócio de colocar valor, eu não gosto, não. Tem gente que vai dizer que foi pro bem, tem gente que vai dizer que foi pro mal. Mas em termos democráticos, foi um populista que aceitou as regras, ameaçou mudar, fez discurso dizendo que pensava em mudar ou coisa desse tipo, mas nunca atuou nesse sentido, né? Negociador maior do que Lula aqui no Brasil do século XX, XXI, vai ser difícil a gente ter encontrado, né? O cara é negociador mesmo. Existem, sim, populistas na América Latina, é uma constante, mas é o que varia, termina sendo o nível desse populista, o quão mal ele quer fazer nas nossas instituições. E parece que o nosso presidente atual, né, para manter o papo aqui no Brasil, é um desses que está querendo botar o pescoço, botar o pé no pescoço da menina democracia. Pelo amor de Deus, eu esqueci do atual presidente brasileiro, também é populista. A gente encerra esse giro pela América do Sul, foi específico pela América do Sul, e a gente agora passa para o nosso ponto do programa, que são os destaques da semana. Eu vou tentar sair desse inferno de Brasil que a gente vive. Eu vou manter um destaque mais ou menos voltado para o que a gente estava começando até agora, que é a possível volta do Sendero Luminoso para a política peruana, né? Assim, de forma informal, por assim dizer. Essa semana, ou foi na semana passada, acho que foi nessa semana, um atentado que morreu aí entre 14 e 18 pessoas, que, pelo que as autoridades dizem, foram de autoria do Sendero Luminoso. Deixaram lá panfletozinhos
dizendo para a população não votar. Votem em branco, não votem nessa eleição peruana, mas se for votar, não vote na Fujimori. Se você votar em Fujimori, você é traidor. Era mais ou menos isso que tinha escrito lá nos panfletos. Então a gente sabe, né, que nos anos 90, principalmente ali no início dos anos 90, o Sendero Luminoso literalmente tocou o terror lá no Peru. Estava um pouco em baixa, por assim dizer, né? Porque tá praticamente todo mundo preso, mas agora parece que eles voltaram da pior forma possível, né? Fazendo já uma chacina aí. Então, já que ele falou aí de uma coisa triste, eu vou falar de outra coisa triste também. Vejam só, estou olhando aqui para minha outra tela para ler certinho. As multinacionais Chevrolet, Volkswagen e Fiat suspenderam suas atividades de produção de veículos aqui no Brasil, já entraram com férias coletivas. Mas o que é que isso aí mostra? Recuperação em V, Paulo Guedes, está bem longe de acontecer. A gente só está fazendo a primeira perninha do V e está indo lá para baixo. A retomada não... Eu acho que a gente está em L, não? Cara, não, eu acho que a perninha do V está indo lá. Vai juntar ali para... Não sei. O pessoal aí, governantes, estão dormindo, e vocês sabem, né? Crise econômica e política no Brasil, na América do Sul, é bem ruim, né? Quando esse é um ciclo vicioso, né? Então aí a gente já sair no pântano desse, viu? Verdade. Então a gente já tem a Ford que de fato saiu do país, mas todas essas outras montadoras estão parando as atividades por falta de suprimentos, eles alegam, embora eu acho que tem muito a ver também com a parada da produção, de desenvolvimento de carros a combustão, a gasolina, e o Brasil está bem longe das energias, das novas energias e dos carros elétricos. Então, num mercado em que a competitividade é muito alta, está todo mundo querendo diminuir seus custos, né? Enfim, esse seria o meu destaque aí. Olha só, eu tenho muito destaque da política, mas eu não vou fazer um destaque político. O meu destaque é: mulher finge pedir pizza em ligação para 190 e denuncia violência doméstica. Isso aconteceu na madrugada de quarta para quinta-feira, na cidade de Andradina, interior de São Paulo. A mulher ligou para 190, depois de ter sido agredida pelo marido, e o policial do outro lado disse que ela não estava ligando para a pizzaria, e ela disse que sabia que não estava ligando para a pizzaria, e o cara entendeu que ela estava pedindo socorro, e aí a polícia, antes de chegar, o agressor evadiu, fugiu. O cara já tinha um histórico, né, de agressão, tinha sido preso, né, mas fica a dica, o meu destaque da semana foi uma dica muito esperta aí para as mulheres que sofrem com isso daí. Deixa eu fazer aqui, já emendar aqui com uma rapidinha da semana. Para vocês, qual foi a melhor notícia da semana? Poder acelerar áudios do WhatsApp ou ficar de lockdown em casa no final de semana? Cara, acelerar áudio do WhatsApp foi top. Todo mundo tem, né, velho? Um amigo que, quando vai mandar um áudio, manda um podcast, na verdade. Então... Sou eu. Mas, na verdade, para não mandar um podcast, eu mando 15 áudios, um abaixo do outro. Verdade. Todo mundo já foi vítima de um em algum momento. Foi uma solução muito inteligente do WhatsApp, né, cara? Olha só, indicações da semana. Rodrigo, começa contigo. Indicação de livro? Livro, filme, série, receita de bolo, o que você quiser. Joia, um livro que eu, dado essa situação da gente, de democracia em crise já há um bom tempo, eu estou lendo um livro que não é tão recente, é de 2019, quer dizer, é recente ainda então, né? Que se chama The Death of Democracy, A Morte da Democracia, que fala um pouco sobre a República de Weimar, lá no entre guerras na Alemanha. Que aí ele tenta mostrar como uma república
que tinha seus problemas, né, obviamente, mas que era considerada de alguma forma como uma democracia que vinha numa crescente, conseguiu de repente, de um dia para o outro, entre aspas, abrir espaço para o nazismo e a ascensão de Hitler. Então, é um livro super... Deixa eu pegar o nome do autor, para não correr o risco de eu dizer errado. Benjamin Carter Hatch, The Death of Democracy, Hitler's Rise to Power and the Downfall of the Weimar Republic. Então, é um pouco histórico, é um pouco de análise, vale a pena ler. É um livro que serve tanto para quem quer trabalhar com isso, mas também serve como um livro de cabeceira, para dormir tranquilo depois de ler isso. Eu juro que quando você começou a falar um pouco sobre democracia, eu pensei que você ia falar de democracia em vertigem. Eu tive um susto, mas não foi. Não foi, não. Eu vou indicar um filme que eu já indiquei, eu acho que não, acho que não. Mas é um dos últimos filmes aí de faroeste que eu assisti que eu achei top. Eu vou reindicar aí Os Oito Odiados. É um filme do Tarantino. Top. O filme é top. Já que vocês estão assistindo o Snyder Cut de 3 horas, não vai ser nada demais assistir Os Oito Odiados. Então, quem gosta aí de um faroeste agora bem feito, vejam esse filme aí, Os Oito Odiados. Deixa eu só interromper aqui para perguntar a vocês o que é que essa galera tem na cabeça para fazer 3, 4 horas de filme do Batman, velho? Não, veja aí. Se fosse do Superman, poderia? Rapaz, se mutou a cueca por cima da calça, pode não, bicho. Então, tá apoiado aí a sua indignação. Estamos juntos nessa. A minha indicação da semana é lançado hoje, sexta-feira, dia 28, o terceiro ano da série O Método Kominsky, com Michael Douglas, né? Com o Michael Douglas, é sensacional. Os 2 anos anteriores foram ótimos, e aí acaba agora, nesse terceiro. Eu vou maratoná-la, claro, né? E vale muito a pena, vale para a sessão da tarde, vale para assistir sozinho, para assistir com um monte de gente na sala. O Método Kominsky, série da Netflix, é excelente. Já assistiu, Wilber? Nunca nem vi. É ótimo, maravilhoso. Rodrigo, mais uma vez, valeu aí. Foi muito bom. Valeu pelo convite, pessoal. Sempre que precisar,